Olá, querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja pronto para falar de NFL do Divisional Round. Esse final de semana que é o melhor final de semana da NFL. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também considerar se tornar membro do clube do canal. Tem muitíssimo conteúdo, como diria o grande Chavinho, de ótimo nível para você que é aficionado por futebol americano, planos para todos os bolsos e tudo mais. Vamos falar dos jogos. Eu estou gravando em duas partes. Estou primeiro gravando a parte dos jogos do sábado, estou gravando no domingo de manhã, logo em sequência aos jogos de domingo à noite. Né? Então já gravo os de domingo à noite para isso estar no ar na segunda muito cedo. Então se você notar alguma diferença, o camisa está diferente, o cabelo está diferente, eu também não vou passar o dia inteiro igual. Vou tentar até deixar a camiseta aqui de lado para gravar à noite, a mesma, mas é isso. E vamos começar em ordem cronológica, vamos falar da vitória do Kansas City Chiefs por 23-14 sobre o Houston Texans. E para começar nós vamos ter que falar sobre uma coisa que eu detesto, mas que eu detesto em muitos níveis, que é falar sobre arbitragem. Mas a gente também não pode ser omisso e olhar aqui e dizer que não teve erros de arbitragem. Essa super proteção ao Patrick Mahomes como quarterback nos momentos em que ele é encostado incomoda, tá? Agora também vou dizer uma coisa, se você acha que isso é deliberado, que é algo que a liga determina para arbitragem, que é algo nesse sentido, você está perdendo seu tempo, tá? Porque assim, a partir do momento que eu achar isso, aí eu paro de assistir futebol americano, eu paro de me envolver com futebol americano. Eu acho que são erros da arbitragem, sim. Erraram mais a favor de Kansas City do que de Houston, porque teve erros a favor de Houston também, tá? Teve erros a favor de Houston também, mas os mais claros, os mais evidentes foram a favor de Kansas City, mas é isso, vida que segue, não tem muito o que fazer, foi ruim sim, tá? Foi ruim sim, a arbitragem, e errou mais a favor de Kansas City do que a favor de Houston, por boa margem, tá? Dito tudo isso, contudo, para mim, os Chiefs venceriam de qualquer forma esse jogo. Tá? Seguraram o ataque adversário a 12 pontos, né? Tiveram jogadas de special teams que foram favoráveis, encontraram as jogadas explosivas quando precisaram. Foi uma vitória vistosa, daquelas que você enche os olhos, que você fala, nossa, esse time está uma máquina? Não, mas foi uma vitória de uma equipe que sabe jogar na pós-temporada. Uma vitória de uma equipe que sabe lidar com a pós-temporada. Os Texans fizeram um bom jogo. Essa é a realidade, os Texans fizeram um bom jogo. Mas as limitações ofensivas, elas apareceram. Os Texans estão sem Stefon Diggs, sem Tank Dell, isso limita muito o playbook. Né? Você tem que depender de John Matchek, Xavier Hutchinson, para além de Nico Collins. O time acho que até fez um bom trabalho correndo com a bola, mas eu não gosto desse excesso de chamadas de corridas em segundas descidas longas. Acho que é um problema que o Bob Slowick precisa corrigir no seu play call. Acho que o CJ Stroud mostrou muitas vezes fibra, que é uma coisa muito importante, fez um bom jogo, encontrou alguns espaços no meio do campo, mas a defesa dos Chiefs foi uma máquina. 8 sacks para cima do CJ Stroud. Grande parte por culpa da linha ofensiva, um ou outro porque teve que segurar um pouco mais a bola, porque às vezes não tem alvo, né? Então, George Karlaftis com uma partida impecável, 3 sacks, a secundária jogando também muito bem, cedeu uma ou outra boa jogada, mas estava sempre pronta na jogada seguinte a deixar todo mundo bem coberto, né? E o Mahomes é aquela coisa, faz as jogadas quando precisa. Aquele passe do Patrick Mahomes caindo é arte, é pura arte, né? Então, assim, os Chiefs eles perderam em jardas, eles perderam em conversões e tudo mais, mas a principal estatística que é de pontos eles colocaram. Travis Kelce, mais de 100 jardas, apareceu de novo. Né? Apareceu de novo o Travis Kelce para colocar, para ajudar o seu time quando precisa em janeiro. É isso que um grande jogador faz. Não é mais aquela pujança física de anos atrás, aquela jogada no primeiro tempo que ele corta, possivelmente 2 anos, 3 anos atrás seria um touchdown. Já não tem mais a mesma velocidade. Mas assim, foram mais de 100 jardas do seu tight end, do seu jogador confiável, o touchdown dele também. Então, é isso, né?
O Fairbairn com muitos problemas lá no kicking game dos Texans, perdeu um extra point, teve um field goal bloqueado, que para mim o chute saiu baixo, né? Perdeu um chute longo, né? Aí também, mas assim que a bola foi quase na bandeirinha de escanteio. Os Texans acho que fizeram na pós-temporada um trabalho até melhor do que fizeram na temporada toda. Precisam focar em arrumar esse miolo dessa linha ofensiva, precisam focar em conectar o CJ Stroud com o Bob Slowick, seu coordenador, porque foi um ponto bem desconexo do time durante o ano, mas acho que fizeram um bom trabalho. Agora, a final da AFC, ela passa de novo pelo Kansas City Chiefs. Ah, mas os Chiefs só venceram os Texans na pós-temporada. Pois é, eles se colocaram na condição de só precisar vencer os Texans para já receber o jogo que decide a AFC. E agora, falando do jogo da noite, dos sábados, Commanders foram a Detroit, ao Ford Field, e enfiaram 45-31 no Detroit Lions. Esse é um tapa na cara da rapaziada que diz que já tá tudo decidido. Nunca que os Commanders vão ganhar dos Lions! Nunca! Isso aí já tá decidido, é Lions e Chiefs, ou é Bills e Lions. Toma aí. É playoffs da NFL. Antes desse Divisional, dos últimos 10, 8, pelo menos um seed 1 ou seed 2 caiu. Todo ano a gente tem surpresa e todo ano é esse papo merda. De que já tá tudo decidido, nunca vai acontecer tal coisa. Você pode dar os seus palpites, você pode fazer a sua análise, mas nunca dizer que nunca vai acontecer. Se tem um esporte em que o equilíbrio predomina é no futebol americano, principalmente na NFL, a liga mais competitiva do mundo, onde num bom dia o 32 pode ganhar do 1. Imagine 2 times de playoffs. É um dia que seu plano de jogo encaixa, que um momento do jogo vira e você vence. E os Commanders foram a Detroit e ganharam. Que jogo espetacular. Quase 1.000 jardas dos 2 ataques somados. Ou deu 1.000 jardas, eu nem sei mais. Eu estava completamente lelé vendo esse jogo. E aí a grande diferença foram os turnovers, né? Washington cuidou da bola. Tá? Então Washington cuidou da bola e o que? Campanhas que viraram turnovers para o outro lado, na verdade, foram pontos para o Washington Commanders. Foram 5 turnovers dos Lions. Isso custou muito. Especial as 2 interceptações, primeiras interceptações do Jared Goff. A terceira já era um desespero, né? Mas uma delas virou uma pick six, tá? E uma do Jameson Williams, que o Jameson Williams vai fazer uma trick play e lança a bola e é interceptado. Eu não acho que a chamada para o Jameson Williams foi ruim. Tá? Tentou pegar o time desprevenido. Agora, faltou cérebro para o Jameson Williams, que inclusive voltou trotando várias vezes no no-huddle quando o time estava desesperado por relógio. Né? Então, ser um pouquinho mais profissional, não apareceu para o jogo. Agora, os Lions defensivamente, eles tinham problemas, gente. É impossível uma equipe que teve a quantidade de jogadores que os Lions tiveram, tá, lesionados, não ter problemas, não ter dificuldades. Os Lions basicamente tiveram que remontar a sua defesa. Eles perderam Carlton Davis durante o ano, eles perderam Aidan Hutchinson, que estava jogando em nível de defensor do ano, eles perderam Allen McNeil. Isso só para citar os principais. Aí a gente vai falar do Barnes, do linebacker, eles jogaram bastante tempo sem o Anzalone, e assim foi. Tá? Tem outros nomes menos renomados que perderam tempo. A equipe foi se dissolvendo. Uma hora isso ia custar, já tinha tomado pontos contra o San Francisco 49ers, onde pegou um ataque explosivo que colocou pontos. Só que aí precisava que o seu ataque fosse aquilo que a gente falava há algum tempo. Quem acompanha o canal, né, sabe o que eu falava aqui do... esse time vai precisar de tiroteios para vencer. E ontem faltou bala, porque o Jared Goff foi 3 de 10 sob pressão. Tá? O Jared Goff foi 3 de 10 sob pressão, lançou 2 interceptações pressionado, e aí faltou bala. Essa é a verdade. Não conseguiu produzir da mesma forma. E o Terry McLaurin e o Dyami Brown engoliram a secundária. Engoliram. Outro ponto para mim, o David Montgomery. Gosto muito dele como jogador, mas ontem claramente sem ritmo. Né? Teve algumas carregadas que não deveriam ter. Não deveria ter. Deveria ter sido entregue a bola na mão do Jahmyr Gibbs e pronto. Não estava em ritmo para jogar uma semifinal de conferência, um divisional round. Tá? O Jayden Daniels
só foi pressionado pelos Lions quando eles mandaram blitz. Tudo bem, eles geraram algumas pressões, mas não conseguiram nenhum sack e ficaram muito expostos. O Jayden Daniels teve um jogo de quase 200 jardas contra o blitz. Tá? Quase 200. E aí é aquela coisa, o Jared Goff espanou ontem contra a pressão. O Jayden Daniels cresceu. Tá? O Jayden Daniels teve 7 de 10 contra a pressão. O Jayden Daniels mostrou mais uma vez que tem compostura. O Jayden Daniels mostrou mais uma vez que é um cara que sabe liderar, que sabe lidar com o momento difícil. O Jayden Daniels sabe que quando a coisa aperta, ele parece que se sente ainda mais confortável. É um jogo absurdo, mais um jogo espetacular para um calouro. Foi assim contra Tampa Bay, num ambiente hostil. Foi assim contra Detroit, num ambiente hostil. Então o Jayden Daniels está fazendo história. Tá? E aí eu volto a fazer uma crítica aos prêmios da NFL. Né? Por que os prêmios não contemplam a pós-temporada? Os prêmios deveriam contemplar a pós-temporada. E aí o Jayden Daniels é o calouro ofensivo do ano de forma absoluta. Né? Porque durante a temporada você tem margem para votar. O Brock Bowers bateu diversos recordes. Então por que não contempla a pós-temporada? Né? Se as pessoas gostam tanto dos prêmios e falam tanto sobre os prêmios e tudo mais. Mas assim, o Jayden Daniels teve um jogo espetacular, como se ele fosse um veterano com 10 anos de liga. Essa é a realidade. O Cliff Kingsbury fez um grande jogo chamando jogadas. Tá? Os dois ataques produziram. A grande diferença foram os turnovers. Acho que a defesa dos Commanders foi mais oportunista. Mike Sanristil teve um bom jogo, né? Quan Martin um bom jogo também. Então foram caras que apareceram muito bem. A agressividade dos dois lados da bola nas quartas descidas, e acho que aqui ninguém tem nada a reclamar, porque foi a tônica desses times durante o ano todo, foi o que os times fizeram durante toda a temporada. Então, assim, a gente também não pode chegar e dizer assim, não, chegou em 18 de janeiro, você muda o que você é. Não, você tem que ser o que você é. Então foi uma vitória merecida de um Commanders que vem mostrando assim uma resiliência, uma força mental absurda, jogando num nível altíssimo, né? E vamos ter um calouro na final do NFC Championship Game, aí na final da NFC no Championship Game, com o Jayden Daniels. Passando agora para o domingo, onde começamos com a vitória dos Eagles sobre os Rams, 28-22, um jogo duro, hein? Um jogo disputado em condições bem severas de temperatura, a neve apareceu muito fortemente. Em determinado momento do último quarto parecia que os Eagles tinham decidido o jogo, mas a última bola ficou para os Rams e aí os Eagles apareceram segurando uma quarta descida. Agora vão receber os Commanders, né, para o tira-teima da temporada regular, teve uma vitória para cada um. É um jogo que o Saquon Barkley de novo brilhou, ele teve mais de 200 jardas terrestres contra os Rams nos dois jogos, ou seja, foi mais de 400 jardas. É uma prova que os Rams têm muitos problemas a partir do segundo nível defensivo, a linha defensiva é boa, mas assim, o corpo de linebackers é muito pobre. Até hoje eu não entendi deixar o Ernest Jones embora, que eu achava que era um ótimo jogador. O suporte contra o jogo terrestre da secundária também não é bom. E nesse tipo de jogo, quando você tem essa neve, essa situação física de clima, a fisicalidade importa muito. E isso os Eagles dão um banho nos Rams. A linha ofensiva dos Eagles é espetacular nesse ponto e não é de hoje, é muito bem treinada pelo Stoutland, né? É uma linha ofensiva que consegue produzir nesse tipo de situação, que é muito física. Acho até que os Rams fizeram um bom trabalho pressionando o Jalen Hurts. O Hurts não teve um bom jogo, né? Segurou demais a bola, acabou sofrendo sacks mais do que deveria. Foram 8 sacks, 7 ou 8 sacks, não me recordo agora. O Jared Verse fez um grande jogo pelo lado dos Rams, mas o Barkley matou o jogo. E do outro lado, uma defesa que também é muito mais física. Pode ter entregue um drive no final ali, em que recuou muito e deixou o jogo aberto, mas é uma defesa muito mais física. O Jalen Carter veio com o sack que matou o jogo, ele criou problemas o tempo todo. O front todo, o Zach Baum conseguindo boas jogadas, o Darius Slay com um grande jogo. O time perdeu o Quinnan Mitchell durante a partida e mesmo assim conseguiu lidar bem. Matt Stafford teve um jogo que, enquanto o clima não apertou tanto, eu acho que ele jogou bem. Depois ele fez algumas boas jogadas durante a partida, mas não conseguiu se sentir confortável. Ainda teve uma última campanha
tinha que ter jogado a bola fora quando sofreu um sack, não conseguiu, o que custou muito para os Rams. Quando eles tinham o momento da partida, 16-15 para os Eagles, eles tinham conseguido um safety, o Kyren Williams sofreu um fumble. Tá? Depois o Matt Stafford na campanha seguinte também sofre um fumble. A defesa ainda manteve o time vivo naqueles momentos ali no trabalho na Red Zone, mas ali custou muito para o Los Angeles Rams. A realidade é que os Rams, como elenco, um elenco muito jovem, tem muitas coisas a evoluir. Hoje falta um wide receiver número 2 para o lugar do Cooper Kupp, falta, que não jogou bem esse ano, falta linebackers, faltam jogadores de secundária que consigam ser mais físicos, que consigam ajudar mais o front, ainda mais para um time que joga com uma cobertura tão recuada. Já os Eagles, o Vic Fangio fez um brilhante trabalho esse ano, tirando novamente essa campanha que gerou os pontos do 16 ao 22, eu acho que ele fez um grande trabalho nesse jogo, limitando o Matt Stafford. Novamente, para mim o destaque seguem sendo o Saquon Barkley, para mim botou esse ataque embaixo do braço, o ataque aéreo dos Eagles não produziu, e aí claro que as condições climáticas impactam também, mas tal qual na última partida, pareceu que nem sempre o quarterback e os recebedores estavam na mesma página, e isso acaba sendo um problema, isso acaba custando às vezes algo maior, tá? Então é algo para ficar de olho no jogo contra os Commanders, e uma defesa capaz de conseguir turnovers, conseguir a bola, conseguir deixar o time em boas posições de campo. Tá? O Jake Elliott perdeu 2 extra points, isso aí pode custar também bastante. É uma coisa para ficar de olho. Mas essa é a fórmula dos Eagles. Eu venho falando há bastante tempo. As pessoas falam, o ataque dos Eagles. Os Eagles têm um grande ataque terrestre e um bom ataque aéreo, que trava mais vezes que o normal. Agora, o grande trunfo desse time é o lado defensivo da bola. Não há dúvidas que é o lado defensivo da bola. Vamos ver como o quarterback calouro vai se portar diante do Vic Fangio num ambiente hostil, né? O Jaren Daniels num ambiente hostil, com uma defesa muito agressiva, sabe? Numa final de conferência. É outro momento. Eu sei que o Jaren Daniels foi frio até agora, que o Jaren Daniels mostrou muita personalidade, mas é outro momento. Tá? É outro momento da temporada, é uma final de conferência, é uma chance de você passar ou não ao Super Bowl. Os Eagles, não foi uma vitória vistosa, não importa. Colocaram um W, passaram de fase. O que eles querem é isso. No final, se você ganhar o Super Bowl, meu amigo, ninguém quer saber se foi vistoso ou não foi, se foi bonito ou não foi, tá? O time fez o que tinha que fazer contra os Rams, sofreu um pouquinho no final, mas é playoff, você tem que estar pronto para sofrer. E fechando a rodada, o Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens por 27-25, no jogo também decidido no finalzinho. Jogo que teve 2 tempos distintos, e 2 tempos em que equipes diferentes controlaram a linha de scrimmage, né, que era fundamental aqui, controlar a linha de scrimmage. Quem conseguisse teria mais sucesso. E o que pegou contra Baltimore foram os turnovers. Os turnovers e o erro do Mark Andrews no final. O Lamar Jackson teve um primeiro tempo abaixo, bem abaixo do que a gente é acostumado a ver do Lamar Jackson. Uma interceptação que, imagino eu, ali tenha sido uma falha de comunicação, porque tá ele numa página, o Rashad Bateman na outra. Então a interceptação até não custou nada, depois veio o punt, mas o problema foi o time na red zone, o Lamar Jackson tem que proteger a bola, aceitar o sack, ele tá ali com a bola solta, deixa ela escapar, vira um fumble, o fumble é retornado, e logo em seguida touchdown, né? Então custou muito caro. Buffalo foi para o intervalo com 21-10, controlando o jogo, mas no segundo tempo o Baltimore conseguiu encaixar o seu jogo terrestre com o Derrick Henry, né? O Lamar apareceu um pouco melhor também, e aí quando o time tinha grande chance de virar o jogo, o Mark Andrews sofre um fumble. Claro, isso é mérito defensivo também do Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills fez por merecer ter essa posse de bola, colocou 27-19, e aí o Lamar conduziu uma campanha para empatar o jogo, botou 25, e aí o Mark Andrews dropou a conversão de 2 pontos. Então, é óbvio que a narrativa vai cair sobre o Lamar Jackson, e eu acho assim que ele teve um primeiro tempo realmente muito abaixo do que se esperava. O Josh Allen, ele não teve uma atuação em termos de números espetaculares, mas ele teve uma atuação que ele controlou o jogo, que ele entendeu o que o jogo estava lhe trazendo,
o que o jogo lhe mostrava, tá? Eu acho que isso é fundamental nesse tipo de partida. Eu acho que os Bills são uma equipe muito equilibrada, esse é o grande ponto. A linha ofensiva, para mim, fez um grande trabalho durante todo o jogo. O Dion Dawkins é um cara que joga muito. Eu gostei muito do trabalho no primeiro tempo correndo com a bola. No segundo tempo, acho que os Ravens conseguiram equilibrar isso. A linha defensiva dos Ravens apareceu um pouco mais, principalmente os jogadores de miolo, conseguindo marcar um pouquinho de presença ali. Mas acho que os Bills, no geral, foram mais equilibrados. E aí entra aquela coisa, num tipo de jogo como esse, tão equilibrado, quem cuida melhor da bola, né? Quem cuida melhor da bola costuma ter sucesso. Foi o que aconteceu. Os turnovers, eles acabaram impactando. Então, assim, não tem como a gente olhar e dizer, não, o Lamar Jackson não é responsável por essa derrota. É sim. O Lamar Jackson é responsável sim. Também é responsável. Claro que não é o único, mas é um dos grandes, porque cometeu 2 turnovers nesse tipo de jogo. Tá? E 2 turnovers totalmente na conta dele. O primeiro, tudo bem, é que eu disse, vamos entender ali se é uma falha de comunicação, mas aquele fumble, ele precisa cuidar da bola. Tá? Ele precisa sim cuidar da bola. Tá? Como o Mark Andrews precisa cuidar da bola. E pegar a bola dentro da end zone. Tá? Então, assim, gostei do trabalho do James Cook. Achei que o Sean McDermott teve um jogo bem também mais maduro como treinador. Eu sei que muita gente queria que ele arriscasse a 4ª descida no final, né, para botar, fincar a faca ali, girar a faca, mas eu acho que a decisão de chutar o field goal, ela é lógica, ela coloca o time na melhor situação. Acho que os Bills vão para a final da AFC com muito merecimento, e acho que num Josh Allen que tem estatísticas menos primorosas, mas que tem uma maturidade maior para lidar com a adversidade, para lidar com os momentos que o jogo mostra. E os playoffs os jogos são assim, são montanhas russas constantes. Eu acho que a diferença entre o Allen e o Lamar nesse momento é que o Allen está mais preparado para lidar com essas oscilações. O Lamar, ele se frustra e aí ele demora um pouco a voltar. E aí, nesse meio tempo, o relógio roda. O relógio não vai esperar o Lamar Jackson melhorar da sua frustração, né? Então, gostei muito também de alguns jogadores da defesa dos Bills. Terrell Bernard, que é um jogador que eu gosto muito, jogando uma bola fina. O Ed Oliver fez um bom trabalho também em determinados momentos da partida. Então os Bills vão com merecimento a Kansas City. Então é isso, temos as finais de conferência definidas. De um lado, Baltimore Ravens. De um lado, Buffalo Bills e Kansas City, em Kansas City. E do outro lado, Philadelphia Eagles e Washington Commanders jogando na Filadélfia. É isso então, minha gente. Meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Valeu e tchau.